Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira, através de um plano, através de um método. Tá aqui, ó, a Bíblia 365 Dia e Noite da SBB. Ela já tem um plano todo organizado que se consiste em nós lermos trechos da Bíblia, e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Tá chegando novo? Segue daqui para frente. As leituras que já passaram, você vai atualizando aos pouquinhos. Temos uma playlist aqui no nosso canal, Leitura Anual Bíblica. Entra nela e vai atualizando aos poucos. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Dá um like também e compartilhe para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 345, nós vamos ler Zacarias capítulo 13, Ester capítulo 2, Atos capítulo 16. Zacarias 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza, a eliminação da idolatria. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito da impureza. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: você será morto, porque está falando mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o matarão à espada quando ele profetizar. Naquele dia os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Pelo contrário, cada um dirá: eu não sou profeta, sou lavrador, trabalho no campo desde a minha juventude. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. O pastor de Deus é ferido. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Farei essa 1/3 parte passar pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Vamos ler agora o livro de Ester, capítulo 2. Ester é feita rainha. Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vaste e do que ela havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vaste. O rei concordou com isto, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Ester ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém.
Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do palácio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essenciais e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Saás-Gás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero ao seu palácio. No 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Mordecai descobre uma conspiração. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei que se chamavam Bigtan e Teres e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Vamos ler agora o livro de Atos, capítulo 16. Paulo leva Timóteo consigo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. A visão em Troade e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bítina, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe à Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo em Filipos, a conversão de Lídia. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana.
Naquela cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Um abraço para cima.